aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Biologia com o professor Gleidson. Hoje resolveremos a prova de Biologia da primeira etapa da FUVEST 2021. Para quem ainda não conhece, a FUVEST é a fundação responsável pelo processo seletivo que dá acesso à Universidade de São Paulo. E eu já adianto para vocês que tem sido um dos vestibulares mais exigentes do país. E para você ficar bem preparado, destaco que este vídeo faz parte da nossa playlist de resolução de questões. Teremos este e outras mais questões de outros vestibulares, tá bem? Então se liga aí. E será um vídeo por questão para facilitar a sua compreensão e domínio sobre o assunto. Então, sem mais delongas, vamos para a questão. Questão 26, primeira etapa FUVEST 2021. Vamos observar a questão. Os gráficos mostram a variação nas taxas de emigração, imigração, mortalidade e natalidade de uma dada população de mamíferos ao longo de 20 anos. Então nós temos aqui taxa de emigração, imigração, mortalidade e natalidade, certo? Com base nesses gráficos, o tamanho dessa população deve. Então, galera, eu já deixei de cara aqui na telinha para vocês dois quadros que têm informações a respeito disso aí para a gente explorar, tá bem? Primeira coisa, essa questão trata do estudo das populações, dinâmica populacional, ecologia. Isso já me dá uma brecha para deixar um cardzinho em algum ponto desta telinha que você está assistindo sobre a minha aula completa sobre ecologia das populações, sobre dinâmica populacional, potencial biótico, etc. Assista, se você está com dúvida nessa matéria desta questão 26, se você não acertou, pause esse vídeo, vai na minha aula, assista ela todinha, ela tá, ó, filé, completinha. Volte aqui que eu tenho certeza que vai ser de grande valia, muito esclarecimento para você dominar esse assunto. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que para uma população crescer, ela precisa de aumentar o número de indivíduos, isso é meio lógico. Então assim temos como essa condição de adesão de novos indivíduos, a taxa de natalidade, tá aqui, ó. Ela reflete a aquisição de novos indivíduos por meio do nascimento, ok? Meio óbvio, né? Por isso que ela está com um sinalzinho de positivo aqui, que quer dizer que novos indivíduos entrarão nessa população, ok? Além disso, uma outra condição que permite que novos indivíduos sejam integrados àquela população e faça com que ela cresça, é a minha taxa de imigração. Também observa que está com sinal positivo aqui. Isso reflete o trânsito de indivíduos de uma outra população para esta que eu estou olhando, e isso vai fazer com que o número de indivíduos aqui aumente, ok? Agora, em contrapartida, eu tenho também a possibilidade de retirar indivíduos. E para isso eu tenho a taxa de mortalidade, que reflete a saída, a redução de indivíduos oriundos pela ação da morte, e eu também tenho a taxa de emigração, sinalzinho negativo aqui também na nossa tabelinha, que reflete também o trânsito de indivíduos que saiu desta população e foi para aquela, fazendo com que esta população perca indivíduos e ela venha a se reduzir, ok? Além disso, nós temos como analisar o crescimento de uma dada população comparando aquilo que faz a população crescer com aquilo que faz a população reduzir. Então nós temos aqui, observa, natalidade mais imigração, observa aqui nessa tabelinha, que são taxas que permitem o crescimento populacional. Quando for maior do que a minha mortalidade e a imigração, ou seja, eu tenho mais indivíduos entrando do que indivíduos saindo, então minha população vai estar em crescimento. Da mesma maneira, natalidade e imigração for menor que mortalidade e emigração, eu vou ter aqui no caso uma redução. E quando a natalidade e imigração for igual a mortalidade e emigração, eu vou ter uma população em equilíbrio, ok? Agora, para nós resolvermos essa questão, nós temos dois caminhos. Eu quero extrapolar um pouquinho esse vídeo rápido, ele será um pouquinho mais longo, mas eu quero te mostrar esses dois caminhos para você poder se identificar, tá? Eu vejo aí resoluções de exercício só no caminho rápido e tal, às vezes você não domina e acaba errando uma questão por tentar usar um método do qual não domina. Então vamos começar pelo caminho da verificação, que é o mais longo. Para eu entender o crescimento da população, eu tenho que calcular a taxa de natalidade e imigração e depois calcular a taxa de mortalidade e imigração para eu poder ter um parâmetro de comparação. Então vamos lá. Eu vou dividir o meu quadro aqui no meio.
Vou dividir meu quadro no meio. E vou colocar aqui, ó, minha taxa de natalidade. Gente, eu estou usando esse mouse aqui, ó, doidão aqui. Aceito um patrocínio aí, um 0800 aí, para aquela mesinha, né, com canetinha, para a letra ficar mais decente, tá? Então perdoe minha caligrafia aqui. Então minha taxa de natalidade, eu vou pegar os dados lá no meu quadro de natalidade, que é esse aqui. Para eu calcular, eu vou pegar indivíduos que nasceram no final do período, o final do período é no decorrer de 20 anos, e vou subtrair pelo número de indivíduos no início do período, que também está aqui, ó, no início do período, e vou dividir pelo período, 20 anos. Ou seja, eu vou ter no final 200 menos 200, ó, tá linda a minha letra aqui, né, gente? E vou dividir por 20. 200, por que 200 no final? Olha, a minha reta, ela está reta, ela está constante, ela não subiu nem desceu, ela está uniforme. Então quer dizer que é um crescimento constante ou manteve-se o número de indivíduos nesta posição. Então no final eu tive 200, no início também eu tive 200. E vou dividir por 20. Então 200 menos 200 dá 0, 0 dividido por 20, 0. Vou pegar uma outra condicionante que inclui indivíduos na minha população, que é a minha taxa de imigração. Ó. Aqui inclui, ó, tá vendo? Então, meus amigos, eu vou lá no meu gráfico de imigração, a ele aqui, ó, e vou observar aqui, no final do período eu tenho 400 indivíduos. Vou pegar aqui 400 indivíduos. Repara um macetinho que eu vou dar para vocês agora, ó, de 0 a 200, eu não tenho número nenhum. Mas está mais ou menos posicionado no meio ali. Então eu vou usar 100. Vamos dizer que esse gráfico vai subir de 100 em 100. Então, 100 indivíduos. Menos 100 indivíduos durante o período, que é de 20 anos. 400 menos 100 vai dar 300. Vamos simplificar? 300 eu tiro um 0, fica 30. 20 eu tiro um 0, fica 2. 30 por 2 fica 15. Gente, esse macetinho do 100 aqui, repare que eu tenho outro gráfico aqui. Vou até começar por ele. Agora eu tenho que fazer o cálculo daquilo que tira indivíduos da população. Vou começar pela minha taxa de mortalidade. Repare que ele também é bem similar a esse. Então eu vou usar o mesmo critério aqui. Ó. Ele começou com 100 indivíduos, né? E terminou com 400. Então 400 menos 100 dividido por... menos, tá, gente? Isso aqui é menos. Dividido por 20, que é o mesmo período. Então, 300 por 20 eu já sei que é 15 também. E agora minha taxa de emigração. Período final, 200. Aqui é minha taxa de emigração. Período final, 200 menos 200. Menos 200. Ó, ficou legal esse aqui, hein? Por 20. Certo? 200 menos 200 é 0, por 20 também é 0. Agora, eu não somo aqui para eu saber se de fato o meu índice está crescendo ou não. Então, 0 mais 15 é igual a 15. 15 mais 0 é igual a 15 também. Então, eu tenho aqui uma equidade. Então, eu tenho uma equidade aqui. Ok? Nessa razão, meu índice de crescimento populacional está em equilíbrio, ok? Então a minha população está em equilíbrio. Ficou fácil agora. Olha só, está diminuindo nos 5 primeiros anos e mantém-se constante no restante do período? Falou em período de duração de 20 anos e o gráfico não mostrou nada disso nos 5 primeiros anos. Então está fora. Letra B, manter-se constante nos 5 primeiros anos. Também já está fora. E diminuir no restante do período? Nada disso reflete aqui, ó. Letra C, diminui. Só de falar aqui, ó, não tem diminuição nenhuma. Nem esses aqui, ó, eles estão crescendo. Esses estão estáveis. Então, só por aí eu já cortei isso. Manter-se constante ao longo do período considerado. Nós temos um vencedor. We are the champions. Está aqui, letra D. Mas vamos observar a letra E. Letra E fala aumentar nos 5 primeiros anos. Olha, eu poderia estar analisando aqui, ó, certo? E diminuir no restante. Então, o diminuir aqui está errado. Então, não tem nada que diminui. Então, a letra E também está errada. Tranquilo, meus amigos? Esse é o modo de verificação.
Agora, pelo modo mais rápido, pelo modo lógico, observa que tanto esta reta aqui, quanto essa, dentro desse quadrinho que eu estou explicando para vocês aqui, olha só, eu tenho emigração, que é saída, e eu tenho natalidade, que é entrada. Se equivalem. Então, esse natalidade aqui está igual a esse por enquanto, ó. Está igual. Observa agora que a minha taxa de mortalidade também está igual à minha taxa de imigração. Então, esse também está igual a esse. Por lógica, todos os quadros, tanto o de entrada quanto o de saída, se equivalem. Se eles possuem equivalência, eles estão em equilíbrio. É uma questão de interpretação, certo? Então, de cara, você também marcaria a letra D. Beleza? Eu espero ter feito de uma maneira que vocês pudessem compreender, ter sido o mais claro possível. Na minha opinião, é uma questão relativamente fácil, mas existem pessoas que têm dificuldade em ecologia, eu respeito, e para essas pessoas, venham para o meu canal Biologia com o Professor Gleidson. Tem uma aulinha sobre esse tema dessa questão 26 da primeira etapa da FUVEST 2021, que eu garanto que vocês não saem dessa aula sem dominar esse assunto. No mais, até uma próxima questão ou até uma próxima videoaula. Até lá!